Bem, nós estamos iniciando mais um programa da Igreja Presbiteriana de Dourados. Com alegria nós chegamos até você e hoje, em torno da Semana da Páscoa, em torno da Paixão de Cristo, nós vamos fazer um programa focando as últimas palavras de Cristo na cruz. Alguns chamam das 7 palavras da cruz, outros descrevem como os brados da cruz ou as últimas palavras que o nosso Senhor Jesus Cristo falou enquanto oferecia por nós o sacrifício para o perdão, a remissão dos nossos pecados. O programa começa de uma forma diferente hoje, que nós vamos começar ouvindo o coral da igreja cantando uma linda canção.
se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg é administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021 1135. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3427-0379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Como nós dissemos, vamos falar hoje sobre os brados da cruz, as 7 últimas palavras de Cristo, enquanto Ele oferecia a Deus o sacrifício pelos nossos pecados. Essas palavras de Cristo compõem o quadro da crucificação. Quando nós lemos os evangelhos, nós vemos que a crucificação de Cristo, ela foi uma cena de crueldade que envolveu mentiras, envolveu falso testemunha, acusação mentirosa, envolveu ali um quadro de rejeição, abandono, revolta, e tudo aquilo que reflete o pecado da humanidade estava bem identificado e muito bem representado ali naquele quadro da cruz de Cristo. O que aumenta a nossa tristeza quando lemos este quadro final da crucificação de Cristo é quando, em meio a todas estas revoltas, toda esta rejeição, nós lembramos que se tratava de alguém que nunca havia cometido pecado nenhum, um justo que sofre pelos injustos. E este quadro demonstra então as palavras finais de Cristo que reflete o coração do Evangelho. A primeira palavra da cruz foi aquela que Jesus disse aos seus algozes, aqueles que o crucificavam. É a palavra do perdão. Quando ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Com esta palavra, em meio a toda aquela rejeição e zombaria dos homens,
Jesus demonstrou a sua natureza divina em compadecer-se de pecadores como eles, pecadores como nós, e oferecer o seu perdão, olhando para a ignorância daqueles que o crucificavam, olhando para o tamanho da cegueira espiritual, da ignorância deles, da sua maldade. Jesus oferece a eles o perdão. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Tanto judeus quanto romanos, quanto toda a humanidade está incluído nesta manifestação de Jesus, demonstrando o perdão de Deus para com os pecados dos homens, para com os seus carrascos. Com esta palavra, Jesus nos ensina também a perdoar aqueles que nos ofendem. Quantas pessoas que guardam no seu coração as ofensas, as mágoas, as tristezas, e acha que não pode perdoar o seu semelhante, não pode perdoar o seu próximo. Assim como Jesus perdoou, nós também somos convidados a perdoar aqueles que nos ofendem. Jesus perdoou aqueles que o pregavam na cruz naquele momento. A segunda palavra da cruz é aquela que Jesus disse ao ladrão arrependido. A cena da crucificação eram 3 cruzes, a de Jesus Cristo no meio, um ladrão à sua direita e outro ladrão à sua esquerda. E eles se comunicavam entre si, e o primeiro dizia ao segundo, olhando para Jesus e blasfemando contra Jesus, dizia: se és filho de Deus, desce dessa cruz e salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas aquele segundo ladrão dizia: fica quieto, não é possível que você não veja que nós estamos aqui em consequência dos nossos atos, mas este homem é justo, nenhum mal fez. E olhando para Jesus, disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus então disse para aquele ladrão arrependido: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Com essas palavras, Jesus abriu a porta dos céus àquele ladrão, para mostrar que o reino dos céus é aberto para todo tipo de gente humana, para todo tipo de pecador. Não existe pecado maior ou menor. Qual pecado era maior? Daquele ladrão que estava sendo crucificado ali pelos seus atos, ou daqueles religiosos que incitaram a multidão para que levasse Cristo àquela cena da crucificação, para condenar a Cristo, para rejeitar a Cristo? Na cruz, todo tipo de pecador foi ali perdoado. Na cruz, todo tipo de pecado foi pago por ele o preço. O que requer de nós é o arrependimento. Os nossos pecados foram perdoados em Cristo. E foi ali naquela cruz que aquele ladrão penitente recebe de Cristo a absolvição do seu pecado e diz: olha, você hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, você não vai escapar desta morte na cruz, mas você pode morrer com esperança. Às vezes você nunca vai escapar do seu problema, mas se você puder morrer com esperança, já será um grande consolo para a sua alma. É o caso deste ladrão. A terceira palavra da cruz, Jesus disse para a sua própria mãe. Está registrada em João, capítulo 19, os versículos 26 e 27, que Jesus então fala: mulher, eis aí teu filho. E voltando-se para o filho, diz: eis aí tua mãe. Esta palavra é muito boa, é a terceira palavra da cruz, porque nos mostra a forma honrosa com que Jesus sempre tratou aquela que foi o instrumento de Deus para a encarnação do Verbo, para que o Verbo se tornasse gente e habitasse entre nós. Por outro lado, revela também que Maria nunca foi colocada por Jesus, nem por a Trindade Santa, em algum local de destaque para receber veneração ou adoração dos homens. Jesus estava dizendo para Maria o seguinte: encerrado está aqui a sua participação neste processo do plano de Deus, da redenção,
para a raça humana. Mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Coloca então alguém para cuidar dela, como quem diz assim: muito obrigado por tudo que fizeste e agora você não vai ficar desamparada, eis alguém para cuidar de você. Jesus nos mostra a instrumentalidade de Maria, mas também o propósito de Deus para a salvação do homem. Não era nela, mas na pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus. Tanto que Jesus ficou sozinho na cruz, mostrando que ele somente pagaria o preço pelos nossos pecados. Esta é a terceira palavra da cruz. Mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. A quarta palavra da cruz é aquela mais terrível para nós lermos. Quando Jesus, chegada a hora, aquele momento quando ele haveria de pagar o preço pelos nossos pecados, ele então, clamando aos céus, ele diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Muitas pessoas pensam: Jesus foi desamparado na cruz? Jesus foi abandonado na cruz? Sim. Olha o quadro do Evangelho. Está lá em Marcos, capítulo 15. Está lá em Lucas, capítulo 23. Quando Jesus fala: Eloi, 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 lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Era exatamente o momento quando Jesus experimentou a solidão da cruz. Os discípulos estavam longe dele. Os soldados, mostrando a rejeição do mundo por ele, a rejeição do homem por ele, a rejeição de todas as artimanhas malignas contra aquele momento, aqueles soldados zombavam dele, batiam nele, escarneciam dele. Tudo aquilo que a humanidade faz com Cristo até agora estava ali muito bem representado, aquele abandono, aquele desdém. E Jesus então vai sozinho para a cruz. Todos aqueles que prometeram estar do lado dele ficaram de longe. Até aí nós entendemos. O difícil de entender é quando ele diz: Deus, o Senhor também me desamparou. Será que Deus abandonou Jesus ali? Sim. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Está lá no profeta Isaías, capítulo 59. Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E naquele momento, quando Deus lançou sobre Cristo todos os pecados nossos, todos os pecados do seu povo, dos remidos do Senhor, de todos aqueles por quem Cristo morreu, os seus pecados lançados ali, a grandeza daquele momento, então Deus não tem pactuação alguma com o pecado. Por isso que Deus se afasta do seu Filho amado. E ele então paga sozinho o preço da cruz. E ele veio para isto. Ele veio para nos redimir. É por isso que ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? A solidão da cruz. A salvação que Jesus veio oferecer. Ninguém poderia fazer aquilo por ele. A sua morte é uma morte substitutiva. Ele morreu no seu lugar, ele morreu no meu lugar para nos dar a salvação. E os nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus, fez também separação entre ele e o Pai naquele momento. Por isso, um momento tão doloroso para Jesus. Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Pensa nisso enquanto nós vamos para o intervalo. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados.
Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Requinte, indústria e comércio de móveis e decoração. Há 29 anos no mercado, o Requinte trabalha com amor e dedicação para oferecer aos seus clientes o que há de mais moderno no ramo de móveis e decorações. Com fabricação própria e uma equipe especializada, a Requinte produz móveis de ferro e alumínio com fibra sintética. A sua linha de produção atende também os projetos especiais para arquitetos e decoradores. Requinte, Rua Mário Feitosa Rodrigues, 860, no Alto do Indaiá, saída para o aeroporto em Dourados. Mais informações, ligue 3426-6000. Requinte, qualidade e beleza a preço de fábrica. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Nós vamos seguir aqui o nosso programa. Hoje estamos focando os brados da cruz, ou as últimas palavras de Cristo na cruz do Calvário. Já citamos 4 delas e vamos citar mais 3 delas. A quinta palavra da cruz está registrada em João, capítulo 19, o verso 28, quando Jesus, então, disse: tenho sede. Por que essa palavra é importante? Ele apenas diz: tenho sede. E a Bíblia diz que eles deram de beber a ele vinagre, uma esponja embebecida com vinagre, e ele recusou. Essa palavra nos mostra a humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus. Ele era perfeitamente homem. Aquele momento era um momento de dores. É por isso que o profeta Isaías diz que ele era homem de dores e que sabe o que é padecer. Essa palavra tenho sede revela que Jesus era perfeitamente homem, porque só assim ele poderia representar a humanidade. Não apenas ele era perfeitamente homem, como ele era um homem perfeito. Paulo o cita como varão perfeito, mas varão de dores. Essa palavra revela que Jesus era então homem, perfeitamente homem, para representar você e eu diante de Deus. Mostra que ele era o verdadeiro representante da raça humana. O primeiro representante da raça humana foi Adão, e que submeteu a raça humana ao pecado. O segundo representante da raça humana, que é o Senhor Jesus Cristo, ele vem para resgatar o homem do pecado. Olha a diferença entre um e outro. Isso mostra que o nosso mediador, ele sofreu as nossas dores, ele sofreu como qualquer de nós, ou muito mais do que qualquer um de nós, por maior que seja o seu sofrimento, ele não tem a dimensão do sofrimento de Cristo. Essa palavra mostra que ele pode se compadecer de nós nos nossos sofrimentos, porque ele foi homem semelhante a nós do ponto de vista da humanidade, porém sem pecado. Essa quinta palavra da cruz, tenho sede, é exatamente para
que não haja dúvida na nossa cabeça que Jesus, ele é um fiel representante da raça humana e o único mediador entre Deus e os homens. Ele era perfeitamente homem e perfeitamente Deus. Tenho sede é para demonstrar a humanidade de Cristo. A sexta palavra da cruz é aquela palavra quando Jesus vê a sua obra consumada. O profeta Isaías, no capítulo 53, ele diz que ele veria o penoso trabalho de sua mão e ficaria satisfeito. Essa palavra é aquela que diz assim: está consumado. Está consumado. João capítulo 19, versículo 30. Jesus expressa que a sua obra de salvação perfeita estava agora completa. Está consumada quer dizer está completa, acabada, está satisfatória, está plena. Nada ficou para o homem completar da obra de Cristo na cruz. Esta ideia de que com os nossos atos, com as nossas obras, nós completamos a obra de Cristo na cruz ou completamos a nossa salvação, não é a mensagem do Evangelho. Aqui nos mostra que Deus nos oferece pela fé em Cristo uma salvação completa, está consumado. Ou seja, é uma salvação completa. Não é uma salvação que ficou agora para o homem completar alguma etapa dela, completar alguma coisa que ficou incompleto na cruz. Não. Na cruz nós recebemos uma salvação completa, uma salvação perfeita, consumada por Jesus Cristo. Se tivesse que ser completada por nós, não seria uma salvação perfeita. Em Cristo nós temos uma salvação perfeita. Está consumado é como Jesus olhando o fruto do penoso trabalho de sua mão ou de sua alma e ficando satisfeito, como nos diz o profeta Isaías. A nossa salvação perfeita, ela foi conquistada na cruz e ali demonstra que o plano eterno de Deus para a nossa salvação foi perfeitamente, plenamente contemplada e consumada na cruz de Cristo. Não ficou nada para você e eu completar. O que nós fazemos é receber pela fé essa salvação graciosa e completa de Deus. Por isso que Jesus disse: está consumado. E é bom que você entenda assim. A sétima e última palavra de Cristo na cruz está registrada em Lucas, capítulo 23, o versículo 46, que diz assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E Lucas diz que, tendo dito isto, Jesus expirou, ou seja, ele entregou o seu espírito a Deus e morreu. Jesus morreu naquela cruz. Está consumado e logo em seguida ele entrega ao Pai o seu espírito. Que morte serena, a morte do nosso Salvador. O seu sofrimento foi de muitas dores e agonias, mas a sua morte é serena. Ou seja, o plano de Deus estava agora satisfeito, pleno, completo. Não devemos olhar para Cristo naquela cruz como quem olha para um coitado, para um fracassado, para um derrotado. Não, devemos olhar para Ele como um vitorioso que entregou ao Pai o seu Espírito, que se deu por nós, que se doou por nós. É muito comum nós olharmos para Cristo naquela cruz, aquela cena de Cristo na cruz, e ficarmos cheios de compaixão com Ele. Você não acha que está tendo a inversão de valores? Por que nós vamos olhar para Cristo como se nós estivéssemos numa posição tão privilegiada de podermos olhar para o nosso Salvador com compaixão? O que a Bíblia ensina é que Ele é que se compadece de nós, é Ele que olha para nós com compaixão. Nós é que somos pecadores, Ele morreu por causa dos pecadores que somos nós. Há uma inversão de valores. O crucificado deve ser tirado da cruz, porque nós adoramos um Cristo crucificado e ressuscitado.
Aquela ideia da humanidade com pena de Jesus é uma inversão de valores. É Cristo que tem compaixão de nós, que olha para nós com compaixão, que olha para nós com um olhar de misericórdia, de graça, de salvação, porque Ele entregou a Deus o seu Espírito. Ele mesmo havia dito que a minha vida ninguém a toma de mim, eu voluntariamente a dou. Ele se deu por nós, Ele entregou ao Pai o seu Espírito. Joséfo, um reformador do segundo século, quando ele descreve a morte na cruz, ele diz o seguinte: quem morria na cruz morria 1000 mortes. A vergonha, a tristeza, o vexame. E às vezes a pessoa ficava ali naquela cruz vários dias, inchando, padecendo. As aves de rapina vinham bicar aquele que estava pregado na cruz. As pessoas passavam à beira do caminho, jogavam pedras neles. Vamos ver quem acerta a testa, vamos ver quem acerta o braço. A pessoa morria 1000 mortes, estava ali para ser exposto àquela vergonha. Mas Jesus entregou a Deus o seu Espírito, e Ele fez isto por amor de nós. Devemos olhar para Cristo como Cristo ressuscitado. A humilhação da cruz não abafou a vitória da cruz. Ele ressuscitou no terceiro dia e ressuscitou para nos dar a salvação e uma nova vida. O Cristo que adoramos hoje é o crucificado ressuscitado. Pagou o preço pelos nossos pecados, ressuscitou em vitória, está à destra do trono todo-poderoso de Deus Pai, onde Ele intercede por nós. É Ele que se compadece de nós, é Ele que olha para nós com olhares de misericórdia. Oh, quão bendito é o nosso Salvador! Ele morreu para nos salvar e ressuscitou para garantir a vitória daqueles que nele creem. Você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo pela fé nele? Ou você ainda pensa que vai ser salvo pelas suas próprias obras? Ele morreu para salvar você. Entregue a Ele a sua vida agora mesmo. Creia nele como seu Salvador, e o Espírito de Deus virá fazer morada no seu coração. Que Deus te abençoe. Os brados da cruz nós contemplamos hoje aqui neste programa. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Duraceg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Duraceg é administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021 1135. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras,
shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3427-0379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Bem, nós estamos chegando aqui no quadro final do nosso programa hoje. Agradecemos a sua atenção preciosa, nossos telespectadores aqui na TV Grande Dourados, a TV da família douradense. Nós queremos deixar um convite muito especial para você. As nossas programações deste fim de semana de Páscoa serão as seguintes. Na sexta-feira agora, sexta-feira da Paixão de Cristo, nós teremos o culto chamado Os Brados da Cruz. Será exposta numa mensagem, nós teremos ali 7 pastores, cada um vai falar sobre uma destas palavras, destes brados de Cristo na cruz, e você é nosso convidado para participar conosco, nesta sexta-feira às 19 horas. No domingo, o culto da ressurreição será às 7 horas da manhã. O coral vai fazer uma apresentação das músicas de Páscoa que ensaiou, e às 7 da manhã nós temos o culto com a Santa Ceia, e depois nós vamos ter um café da manhã delicioso ali no pátio da igreja, e você é nosso convidado, tanto para o culto quanto para o café da manhã. E nesse café da manhã, no culto, nós vamos fazer uma amostra da Páscoa. Você que não sabe como era a Páscoa do judeu, lá no Antigo Testamento, que hoje foi substituída pela ceia do Senhor, nós vamos fazer uma amostra da Páscoa, e você é nosso convidado para acompanhar este momento e participar conosco deste momento especial ali. Então, na sexta-feira, às 19 horas, o culto da Páscoa, e no domingo, às 7 da manhã, o culto da ressurreição. E no domingo à noite, nós encerraremos esta programação com um momento maravilhoso, falando da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você e a sua família são nossos convidados para esta programação da igreja. Será uma alegria recebê-los. Você chegando lá, diga à equipe, ao Ministério de Integração da igreja, a equipe que acolhe os nossos visitantes, que você é um convidado aqui do nosso programa, do programa da Igreja Presbiteriana de Dourados, e que você nos acompanha aqui pela TV Grande Dourados. Nosso abraço a você, fique com Deus, Deus te abençoe e te dê uma semana da paixão de Cristo, olhando para Cristo com esperança para a sua salvação e de toda a sua casa. Deus te abençoe.